Olá pessoal, aqui para mais uma videoaula de matemática. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, lá você vai ficar por dentro dos assuntos que a gente vai estar abordando aqui no canal, ok? Bom, o assunto de hoje ele é de conteúdo do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Parte desses assuntos ele é bem visto em sala, porém é sempre bom revisar para que vocês não possam se perder quando chegar na segunda parte. Bom, a aula é a aula número 2, sabendo que a aula número 1 é sobre adição e subtração com frações. Então vamos lá. Bom, relembrando alguns conceitos de fração, para que vocês não se esqueçam e em algum momento, quando for fazer o cálculo e for um pouco rápido, vocês saberem de onde veio essa ideia, certo? Uma fração ela pode ser representada de diferentes maneiras. Geralmente a gente só conhece a fração como sendo aquela barrinha com um número em cima e um número embaixo, que é chamado de numerador e denominador. É só você lembrar o seguinte: denominador o de baixo, certo? E o outro, consequentemente, o numerador é o de cima. Mas a fração também pode ser representada dessa forma, como vocês estão vendo aqui no algarismo do meio, onde a barra é um pouco inclinada. Mas uma mesma fração também pode ser representada pela soma de duas frações iguais. No caso dessa do exemplo, que é 2/3, ela pode ser 1/3 mais 1/3, logo 2/3. Ou aquele exemplo clássico, uma barra de chocolate que é dividida em 3 pedaços. Quando você pega um pedaço, é apenas 1/3. 2 pedaços, 2/3. Então, se você parar para prestar atenção, essa soma de frações iguais representa ou lembra uma multiplicação. Vocês lembram que no 6º ano a gente estuda a multiplicação como um conceito de uma adição de repetidas parcelas que são iguais, repetidas vezes, né? Por isso, uma multiplicação. Então, essa última representação ela pode muito bem ser trocada por uma multiplicação de um número natural por uma fração. Se eu pegar 1/3 e multiplicar ele 2 vezes, quer dizer 1/3 mais 1/3 igual a 2/3. Então, uma multiplicação de frações também é uma soma de frações iguais. Outros conceitos que a gente deve lembrar: quando temos um número natural em operações com frações, a gente pode considerá-lo como uma fração com um denominador igual a 1. Ou seja, 2 inteiros, o número 2 natural, ele é o 2 sobre 1. Os 7 inteiros, 7 sobre 1, e assim sucessivamente. Multiplicação com frações. Para multiplicar frações, precisamos apenas multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Isso mesmo, sem nenhuma etapa no meio desse processo. Não precisa fazer MMC nem MDC, muito menos. Então é só multiplicar os numeradores e os denominadores. Observe: 3/5 vezes 1/8. Basta multiplicar o número 3 vezes 1, que também dá igual a 3, e o 5 vezes o 8, que dá igual a 40. Um outro exemplo aqui com 3 frações. Os numeradores 4, 2 e 3 é só você multiplicá-los. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 12, 288. Quando a gente chega num tipo de fração como esse, que é uma fração um pouco grande, nós podemos simplificá-la a partir do momento que a gente percebe que existe um número que possa dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, para deixar a fração um pouquinho mais simples, que no caso é essa daqui, chamada fração irredutível, 1 sobre 12. Até lá, por exemplo, dessa etapa até aqui, foi dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. E 288 dividido por 2, 144. Tudo bem? Apenas dividir uma vez é suficiente? Nem sempre. Nesse caso aqui, os dois números são pares, então ainda dá para dividir mais uma vez por 2. 12 dividido por 2, 6. E 144 dividido por 2, 72. Ainda dá para simplificar mais. 6 dividido por 2, 3. E 72 dividido por 2, 36. E agora, 3 sobre 36. A gente pode parar por aqui?
Já que não dá para dividir por 2, vamos testar pelo 3. 3 dividido por 3, 1. E 36 dividido por 3, 12. Tá aí. Quando a gente chega com um numerador ou denominador que é primo, a gente para. Ou quando o numerador é 1. Fazendo assim a fração irredutível. Porém, existe uma forma um pouco mais rápida que você pode me acompanhar. Vou apagar aqui esses rabiscos para você ter uma ideia do que eu estou falando. A gente pode simplificar todo esse processo antes de fazer o cálculo da seguinte maneira. Se eu tenho aqui o número 4 em cima e o número 4 embaixo, eu posso dividir um pelo outro. Já que um está em cima e outro embaixo, é como se fosse uma fração única. Então eu posso dividir o 4 por 4, restando apenas um em cima e um embaixo. No mesmo caso, o número 2 e o número 12. Eu posso pegar aqui, dividir o 2 e o 12 por 2. Dividindo o 2 por 2 vai ficar 1. E 12 dividido por 2 vai ficar 6. Ok? E o 3, dá para simplificar com alguém? Sim, com 6. É só dividir ambos por 3. 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Em seguida, basta fazer as multiplicações normalmente. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Observe que quando eu simplifico isso antes de fazer o cálculo, eu chego diretamente na fração irredutível sem precisar passar por esse processo. Ah, Gutierrez, é obrigado a fazer dessa forma? De maneira nenhuma. Se você achar melhor fazer a multiplicação normalmente e ir simplificando a fração até chegar na forma irredutível, se você acha mais seguro, faça dessa forma. Mas se você conseguir entender essa forma de simplificação antes do cálculo, eu recomendo você fazer dessa forma para que seja mais prático e mais rápido chegar na fração irredutível sem tanto trabalho. Ok? Ambos os métodos estão corretos. O importante é que você chegue na fração irredutível o quanto antes. Ok? Continuando com as multiplicações com frações, observe essa situação. Em uma pesquisa no Ministério da Saúde, foram constatados que a cada 8 casos de infecção pelo Covid-19, 2 deles levavam o paciente à internação por insuficiência respiratória. Não se preocupe, esses dados não são oficiais, são apenas ilustrativos para a gente entender um pouquinho sobre multiplicação de frações. Sabendo que foram catalogados cerca de 380 casos, quantos desses casos necessitaram de internação por insuficiência respiratória? Bom, para resolver esse caso, basta a gente entender a fração envolvida aqui pelo dado aqui em cima. Se a cada 8 casos, 2 deles levaram o paciente à internação por insuficiência respiratória, nós temos aqui a fração 2/8. Por que não 8 sobre 2? Porque os 8 casos seria o nosso todo. Então, o todo ele fica sempre no denominador. E em quantas partes foram escolhidas do todo é o nosso numerador, certo? Como foram catalogados 380 casos, então a gente vai multiplicar essa fração por 380. Lembrando aquele conceito que eu expliquei lá no início, quando eu tenho um número inteiro, um número natural, ele pode ser representado por uma fração com o denominador 1, 380 sobre 1. Então, 2 vezes 380, 760. E 8 vezes 1, 8. 760 oitavos. Como na questão ele não pergunta qual a fração e sim qual o número, então é necessário que eu divida 760 por 8. Fazendo essa divisão, a gente chega aqui no resultado de 95. Uma outra forma de responder essa mesma questão é com aquele método um pouco mais conhecido, que é o divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 380 dividido pelo denominador 8 e depois multiplicado por 2 também vai dar 95. 380 dividido por 8, 47,5 vezes o 2, 95. Ambas as formas estão corretas. Porém, eu recomendo que você faça mais esta primeira para que você evite fazer uma divisão com números decimais, visto que ela dá um pouco mais de trabalho. Porém, se você se dá bem com esse tipo de divisão, vá em frente, pode fazer dessa segunda forma sim.
Divisão com frações. Para dividir frações, precisamos apenas repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso das demais frações. Como assim? Observe esse exemplo. 3/5 divididos por 1/8. Você não vai dividir numerador por numerador, nem denominador por denominador. Basta você fazer essa mesma regrinha. Repete a primeira fração, 3/5. E agora o sinal de multiplicação inverte a segunda ou as demais frações que vierem na frente. Então 1/8 vai virar 8/1. É só colocar de cabeça para baixo. Em seguida, você já conhece, é só multiplicar aqui. 3 vezes 8, 24. E 5 vezes 1, 5. 24 sobre 5 é irredutível, certo? Visto que o número 5 é um número primo. Não dá para dividir ele por ninguém, senão por ele mesmo. Então 24 e 5 não tem nenhum denominador comum. Deixa quieto, fica aqui. Um outro exemplo, agora com 3 números. 4/6 divididos por 3/8 dividido por 2. Voltando àquele mesmo conceito. Quando nós temos um número natural, ele pode ser representado por uma fração de denominador 1. Então, repetindo a primeira fração aqui, 4/6 vezes o inverso das outras frações. Então, 3/8 vai ficar 8/3. E 2/1 vai ficar 1/2. E agora, vamos multiplicar, né? 4 vezes 8, 32. 32 vezes 1, 32. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Essa fração aqui, 32, 36 avos, ela é par. Então, ela pode ser dividida por 2. Ok? 32 dividido por 2 é igual a 16. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Mais uma vez, 16 e 18 também são pares, então podemos dividir por 2 novamente. 16 dividido por 2, 8. E 18 dividido por 2, 9. Então nós temos aqui a fração irredutível 8/9. Gutierre, e aquela dica lá de simplificar antes, pode acontecer? Sim, porém observe, você só pode simplificar antecipadamente durante a multiplicação. Enquanto ainda tiver um sinal de divisão, você não pode fazer a simplificação, ok? Então, repetiu a primeira, colocou o inverso das outras, a gente pode simplificar aqui. Vamos passar uma borracha aqui. E vamos ver se a gente chega no mesmo resultado, só que simplificando antecipadamente. Vamos lá. O 4 e o 2. A gente pode simplificar aqui, dividindo ambos por 2, né? 4 dividido por 2 dá igual a 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. O 8 dá para simplificar com alguém? Sim, dá para simplificar com 6, dividindo ambos por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. O 1 e o 3 é impossível de simplificar. 1/3 é uma fração irredutível, então a gente multiplica da maneira que está aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Chegamos aqui na nossa primeira resposta. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 1, 9. Observe, chegamos aqui na fração irredutível sem precisar passar por um processo tão longo de simplificação. Mas repetindo, se você não conseguir fazer dessa forma, não se preocupe. Multiplique da maneira mais tradicional e simplifique depois a sua resposta. O importante é que você chegue na fração irredutível correta. Tudo bem? Uma situação contextualizada aqui com divisão com frações. Uma bomba de gasolina está com 5/8 de sua capacidade e será distribuída em 6 veículos com a mesma capacidade em seus tanques. Vamos lá, temos uma fração e ela precisa ser dividida em 6 partes iguais. A primeira pergunta é: sabendo que a gasolina deve encher todos os 6 tanques, qual a fração da bomba que corresponde ao combustível contido em cada veículo? Vamos lá, é só pegar aqui 5/8 dividido por 6. Repetindo mais uma vez, a gente está fazendo uma divisão, então eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Mas como assim, Gutierre? 6 não tem inverso? Tem sim. Se é um número natural, a gente pode considerá-lo como um denominador 1. Então 6 sobre 1 fica 1 sobre 6. Multiplicando aqui 5 vezes 1, 5. E 8 vezes 6, 48.
Então 5,48 avos é a fração que corresponde ao combustível em cada bomba, ok? Uma outra pergunta: se a bomba de gasolina consegue conter 200 litros de gasolina, quantos litros teremos antes e depois da situação descrita na letra A? 200 vezes 5,48 avos, que foi a fração que a gente tem aqui, multiplicando 200 vezes 5, nós teremos 1000. E o 48 vezes 1, que está aqui embaixo, é 48. Simplificando essa fração por 2, nós vamos ter 1000 dividido por 2, 500, e 48 dividido por 2, 24. Dá para simplificar? Ainda dá. Dividindo por 2. 500 dividido por 2, 250. E 24 dividido por 2, 12. Dá para simplificar mais uma vez, pois ambos os números ainda são pares. Dividindo por 2, 250, teremos 125. E 12 dividido por 2, 6. Nessa etapa aqui, como ele pergunta quantos litros, eu preciso dividir o numerador pelo numerador para ter um número concreto. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um número aproximado, visto que vai dar uma dízima periódica aqui, ó, 0,833333. Então, 20,83 litros vai ter em cada tanque de gasolina após essa bomba ser distribuída. Mas como ele pergunta aqui antes e depois, a gente só fez a conta do depois, né? Utilizando aqui a fração que a gente achou na letra A. Para fazer o antes, é bem simples. Basta eu pegar aqui 5 oitavos, que é a fração do início. 5 vezes 200, 1000. E 8 vezes 1, lembrando aqui que quando não tem numerador, a gente considera 1, é 8. Tendo aqui a fração 1000 sobre 8, como ele pergunta em litros, eu vou precisar dividir o numerador pelo denominador. 1000 dividido por 8, só fazer uma continha rápida, que de cabeça dá 125 litros. Para as atividades, lá no módulo 1 de matemática do 7º ano, no livro de vocês do sistema Trilhas da FTD, vocês vão fazer da página 142 a 145 apenas as questões 1, 2, 4, 7 e 8, certo? Para me entregar, vocês irão tirar fotos, certo? O mais digno que vocês puderem, por favor, e me enviar no privado, lá no meu WhatsApp, certo? Vocês podem encontrar o meu número através do grupo, e até amanhã ao meio-dia, certo? Dá tempo tranquilo, suficiente, vocês terão aí à noite e também amanhã pela manhã para fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp ou esperar até a nossa live. Isso, vai ter live sim, pelo canal às 16h30, 4h30 da tarde, a gente se encontra aqui no YouTube para tirar as dúvidas e resolver todas essas questões. Lembrando que eu vou lançar aqui mais um vídeo, certo? Mostrando algumas dicas para resolver esses exercícios, para que vocês não façam eles aleatoriamente ou por fazer, certo? Para vocês terem uma ideia de como fazer cada um deles, ok? Nem que eu faça pelo menos uma alternativa de cada, para que vocês tenham uma ideia de como resolve cada um, ok? Bom, pessoal, é isso. Tenham um bom raciocínio e um ótimo exercício. Não se esqueçam de lavar as mãos e tome cuidado. Não saia de casa, certo? Sem necessidade. Vocês não precisam se expor ao coronavírus, ok? Até a próxima aula. Valeu!